Olá, sejam bem-vindos a mais um webcast da série de MVP Showcast. Nesse webcast fala sobre as novidades do SharePoint 2013, só que voltados para a infraestrutura. O meu nome é Fábio André Guerck, sou MVP de SharePoint, sou MCT, tenho as certificações de infraestrutura e de desenvolvimento. Segue os meus contatos, meu e-mail para contatos, qualquer dúvida me envie e-mail sobre o blog, que fala bastante sobre SharePoint, e o Twitter. Esse webcast eu estou fazendo a partir de um hotel, estou aqui no saguão do hotel, então é possível que tenha algum ruído externo na gravação e para quem está vendo online também. Como vai ser a nossa agenda? A gente vai passar rapidamente sobre esses itens, tá? Eu não vou entrar profundamente neles, é só uma visão superficial, até por causa do tamanho e do tempo que a gente tem. A gente vai falar sobre requisitos de hardware e software, alterações na arquitetura do SharePoint, alterações na arquitetura de serviços, Office Web App, BCS, o novo conceito de apps, aplicativos de serviços de tradução, serviços metodados gerenciados, busca, serviço perfil dos usuários e Visio. Vocês veem que a grade é bem extensa, tá? Então, eu vou apenas falar desse conteúdo. Eu não tenho uma estrutura aqui para fazer uma demo de todos eles e a gente também não tem tempo. Requisitos de hardware. Servidores web e de aplicativos, tá? Então são duas rules do SharePoint. A gente vai comparar os requisitos do SharePoint 2010 com o 2013. Reparem que os requisitos são muito parecidos, ou na verdade são quase os mesmos, tá? O SharePoint 2013 ele não trouxe mais requisitos de hardware. Ele trouxe algumas mudanças na arquitetura que, consequentemente, vão impactar em mais hardware, mas o requisito continua o mesmo. Isso é bom principalmente para quem gosta de estudar, quem gosta de desenvolver, conseguir colocar no ambiente menor. Servidor de banco de dados. Os requisitos de servidor de banco de dados também fica bem próximo ao que era, tá? Aí entra a versão do SQL Server que vocês vão usar, 2008, 2012. Ver se tem algum requisito maior, mas para o SharePoint esse é o ambiente mínimo. Requisitos de software, dependência e pré-requisitos. O SharePoint ele teve bastante, né, melhorias, requisitos, melhorias não, avanço, né, antes ele rodava, por exemplo, no Framework 3.5, que tinha como runtime Framework 2, agora ele roda no Framework 4.5. Então ele pôde aproveitar várias coisas que já saíram no Visual Studio 2010, isso mesmo, 2010, que antes não era possível fazer no SharePoint, agora são. Então os requisitos de software, continua sendo apenas sistemas operacionais 64 bits, tá? O sistema operacional 64 bits, a partir do Windows Server 2008 R2 e o Windows Server 2012 ou SQL Server 2008 R2 com Source Pack 1. Além disso, o próprio SharePoint instala os pré-requisitos de software dele, que são listados aí, tá? Eu posso baixar eles manualmente, mas senão eu posso usar o próprio instalador dele, descansar sua internet. Aqui tem alguns produtos novos, como por exemplo o Windows Server App Fabric. É um produto muito importante que vem fazer parte dos requisitos do SharePoint, que vai auxiliar em várias coisas, tá? Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Servidor de banco de dados. Aqui estão os requisitos do servidor de banco de dados. SQL Server 2008 R2 Start Spec 1 é o mínimo, tá? Tanto faz a edição, tá? A princípio não tem restrição. A gente fala de Standard Enterprise Data Center ou Web com Start Spec 1, mas posso ter todas as versões.
É interessante que o SharePoint ele detecta qual é a edição do banco de dados e usa alguns recursos. Por exemplo, a versão Enterprise, ela tem uns recursos que a versão Standard não tem. Então o SharePoint automaticamente ele ativa esses recursos. Alterações na arquitetura do SharePoint. Armazenamento fragmentado, controle de versão. Esse era um grande problema, até no dimensionamento dos servidores, que quando eu tinha o controle de versão nos documentos, eu sempre caía naquela. Como é que eu faço esse cálculo? O cálculo era bem simples, por sinal. É o número de versões vezes o tamanho do arquivo. Ou seja, se um arquivo tivesse 1 mega, tivesse 10 versões, é ocupar 10 megas. Era da forma que funcionava, mas no 2003 isso mudou. Ele não vai mais armazenar todo o conteúdo dessas versões. Ele vai armazenar o quê? De uma forma muito mais inteligente, apenas o que foi alterado. Então vou sempre trabalhar com arquivos parciais. Cada versão vai ser uma versão, vai ter um conteúdo parcial do que foi alterado. Então isso vai reduzir drasticamente o storage necessário, o tamanho de disco necessário para armazenar o banco de dados que o SharePoint usa. Pessoal, se quiserem fazer perguntas, eu estou acompanhando as perguntas, tá? Fiquem à vontade. Melhorias no SQL. O time de produto SharePoint ele teve bastante investimentos para melhorar o uso do SQL Server, tá? Reduzir o número de cenários que posso invocar varreduras e tabelas completas. Então, antes, algumas ocasiões aconteciam do SharePoint fazer um scan table numa tabela, tá? Então, as cláusulas não estavam de acordo, isso gerava problemas de performance. Houveram muitos aprimoramentos na localização de documentos para obtenção de links e tratamento de alertas. Então eles ficaram mais rápidos. Redução na redundância de dados para alguns recursos. Por exemplo, isso entra a parte do gerenciamento de versão. Então, em vez de eu ter o documento várias vezes, eu vou otimizar esse storage. Uso de recursos avançados de indexação fornecidos pelo SQL Server 2008 R2. Então, esses requisitos de software, pessoalmente, eles não estão ali por acaso. Eles estão porque eles estão, o SharePoint está usando mesmo esses recursos que as versões mais novas do banco fornecem. Mudança na arquitetura para suportar listas grandes. Antes, quando eu trabalhava com listas muito grandes, com muitas colunas, era normal olhar no banco e ter várias linhas sendo utilizadas. Então o registro era gravado em várias linhas. Então isso também foi otimizado. Serviço de cache. O Visual Studio 2010, ele veio com uma opção, não o Visual Studio em si, mas o Framework 4.0, de executar um cara no servidor, né? A gente estava junto no IS, que chama app Fabric. Tá? Então o SharePoint adotou ele, agora o SharePoint tem um serviço para armazenamento de cache. Tá? Então eu posso ter servidores disponíveis, mas servidores que vão ser utilizados apenas para cache. Então com cache a experiência do usuário fica muito mais rápido. É um cache distribuído, está baseado na app Fabric. O serviço é usado como recurso para armazenamento de tokens de autenticação e feeds sociais do meu site. Então, vários tokens de aplicativos, por exemplo, de apps, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, algumas coisas relacionadas a tokens de autenticação, ele fica gravado em cache. Toda vez que o aplicativo precisa, ele conecta ao cache para obter essa informação. Mesma coisa para os feeds de redes sociais, que ficaram bem mais ricos e, consequentemente, mais rápido. O SharePoint ele instala, no momento da instalação, o app Fabric. É importante deixar claro que o app Fabric que ele usa não vai poder ser utilizado para outras coisas. Eu não vou poder colocar um workflow lá, um serviço no app Fabric, porque todas as configurações vão ser as que o próprio SharePoint já faz, tá? Então o SharePoint já configura o app Fabric da forma que ele está feito para configurar e não é para mexer, não é para configurar ou para usar de forma diferente. Usem pelo próprio SharePoint.
Request Management. O SharePoint tem um novo serviço, vamos dizer assim, um componente que ele cuida das requisições, tá? O gerenciador de requisições. Então, o SharePoint com isso, ele consegue saber de onde é que a requisição está vindo. Isso é importante para ele. Por exemplo, eu consigo filtrar as requisições e definir rotas para elas. Um exemplo, eu posso dizer que as requisições vindas do usuário vão ter prioridades quanto às requisições que vêm do OneNote, ou do SharePoint Workspace, ou de alguma outra aplicação. Tá? Então, com isso, o SharePoint ele consegue ser mais responsivo para o usuário, além de eu poder bloquear algumas conexões em horário de pico. Digamos que eu tenho descoberto que o meu horário de pico de acesso ao SharePoint está causando uma lentidão, porque todo mundo usa, e eu quero tirar alguns acessos um pouco menos importantes. Então eu posso configurar o Request Manager para bloquear, por exemplo, acessos de aplicativos e não deixar sincronizar. Então eu vou focar só no usuário. O Request Manager ele é configurado por Web Application, tá? Além disso, o Request Manager ele serve para tratar a integridade dos servidores. Então, eu posso ter servidores mais rápidos, servidores com algum problema de saúde do servidor. E o Request Manager ajudar nessa descoberta desses problemas e enviar o usuário para a melhor rota. Ele pode isolar em algumas máquinas para que um erro que aconteça em alguma outra seja menos impactante para o usuário. O foco aqui é o quê? Entregar, né, na maior velocidade possível, da melhor forma possível, o conteúdo para o usuário. Então agora a gente para de competir com o nosso ambiente a uma sincronização do Workspace, por exemplo, que pode ser um processo pesado, que vai buscar todos os documentos, com acesso ao usuário. Eu posso definir alguns parâmetros para fazer esse balanceamento. Pessoal, estou ouvindo bem? O URL do Office Web App no SharePoint 2013. Olha, isso aqui ficou muito bacana. Antes eu tinha uma URL totalmente difícil de se entender, tá? Então facilmente eu passava do tamanho lá 255 caracteres, que o o navegador suporta, e era difícil tratar essas informações. Eu tinha que deixar a estrutura do meu site com nomes muito curtos para eu conseguir usar esses documentos. Então no SharePoint 2013 teve um grande investimento aí, que a URL ficou muito mais simples. Olhem a diferença. Agora está ok. Uhum. Alterações nos serviços de aplicativos, tá? Aqui a gente vai ver o que aconteceu, o que são as alterações que foram feitas nos serviços de aplicativos. Por via de regra, a arquitetura do SharePoint 2007, 2010, foi mantida no SharePoint 2013. A arquitetura básica é a mesma, não sofreu alterações na arquitetura de Service Applications. O serviço pode ser consumido individualmente em qualquer aplicação web, isso aí continua. Então eu posso ter serviços configurados por Web Application. Permite estrutura de farm muito rica, tá? Complexa, conforme a necessidade. Eu posso partir desde um ambiente simples, com uma máquina só, até um ambiente mais complexo, com diversos servidores, e aí dividindo esses serviços entre esses servidores. Um dos principais aplicativos de serviço. Olha, a arquitetura idêntica ao SharePoint 2010. Aconteceram inúmeros novos aperfeiçoamentos, tá? A plataforma melhorou, mas a arquitetura continua idêntica. Novos aplicativos de serviço foram criados, tá? Com novas funcionalidades. Duas grandes alterações que tiveram aqui é que antes o Office Web App ele era um Service Application. Tá? Então eu tinha que instalar separado, instalava ele no servidor SharePoint, executava o wizard de configuração e depois ativava esse Service Application. Agora ele não é mais um Service Application. Ele agora é um produto separado,
É um produto separado que é instalado inclusive em outro servidor. A gente vai ver mais detalhes para frente, mas essa foi uma alteração bem grande, já vai entender por quê. E o Web Analytics também não é mais um aplicativo de serviço. Tá? Antes eu tinha um serviço de Web Analytics, que fazia toda a coleta de informações e processamento para fazer essa análise. Agora ele faz parte da busca. Vamos ver isso para frente também. Mudança de aplicativos e serviços. Alguns novos aplicativos de serviço no SharePoint 2013. Para começar, App Management Service. Eu não falei sobre apps ainda, mas vou falar mais para frente. Mas é um serviço que vai gerenciar os aplicativos que existem no meu ambiente, na minha farm. SharePoint Translation Services é um serviço que vai fazer a tradução. Então eu posso traduzir de um idioma para o outro. A gente vai mais para frente também. Work Management Services. Isso aqui é um recurso que já foi muito falado no 2010, só que ele não tinha esse recurso, tá? Mas era muito necessário. É o quê? É o gerenciamento de tarefas do usuário de forma centralizada. Então aqui eu consigo integrar as tarefas do SharePoint e Exchange e Project em um único lugar. Então o usuário pode ver, por exemplo, no SharePoint todas as tarefas que ele tem, independente se elas estão no Exchange, no Project ou no SharePoint. E tem também o Azure Workflow Service, tá? Houve uma grande alteração nos workflows. Então, os workflows novos do SharePoint, modelo 2013, eles não ficam mais hospedados dentro do próprio SharePoint, tá? Eles estão hospedados no serviço. Eu posso ter um serviço local ou um serviço até no Windows Azure. Apps. Apps foi foi a maior alteração que teve no conceito de SharePoint. O modelo de desenvolvimento de SharePoint de customização mudou muito, tá? Mas mudou muito mesmo. Não é o foco falar em detalhes sobre ele isso aqui. A gente vai fazer um webcast no futuro. Mas eu vou falar um pouco sobre o que é esse conceito, o que é esse modelo de apps. Para começar, essas apps, elas não são hospedadas diretamente no meu servidor SharePoint, como era antes uma DLL. Antes eu poderia fazer o quê? Por exemplo, um evento de lista. Um evento de lista para fazer, eu tinha que fazer uma DLL, jogar essa DLL lá no GAC do servidor, ou fazer via Sandbox Solution. Mas o Sandbox Solution também ficava dentro do servidor, só rodava em outro processo. Ficava hospedado de outra forma, claro. Então, os apps não, eles são armazenados de forma diferente, tá? Eu posso ter alguns tipos de apps, vou falar mais embaixo. Agora, os códigos customizados, customizações, elas são executadas no cliente, na nuvem ou local. O que significa? Elas não são necessariamente dentro do SharePoint, tá? Então eu posso ter várias soluções que eu vou rodar no cliente, quer dizer o quê? É um software cliente, posso fazer um software .NET, ou até uma API JavaScript que conecta os dados do SharePoint. Nuvem, posso usar o Windows Azure ou um Premise que é o local. Os apps, eles vão receber as permissões de acesso ao SharePoint. Vocês lembram quando vocês instalam algum aplicativo no Facebook, por exemplo, ou até no Windows Phone, no celular? Primeira coisa que ele pergunta no momento da instalação é se eu vou conceder os acessos a esse aplicativo. Então isso também é válido. Eu vou ter que conceder os acessos e a autorização do usuário, a autenticação, vai ser feita via protocolo OAuth, que é um protocolo de mercado. As apps se comunicam com o SharePoint através de OData e Client Side Object Model, que são APIs de conexão. Acho que é muito importante falar isso aqui, que o SharePoint ele está cada vez mais aderindo a tecnologias de mercado. No SharePoint 2010 eu já podia trabalhar com REST, que é um padrão de comunicação cada vez mais comum no cenário de internet e cenários corporativos. Então, agora vem o suporte a OAuth, OData e Client Object Model é um negócio que já tinha, tá? Então eu posso dizer basicamente que eu posso conectar o SharePoint ou conectar no SharePoint qualquer tipo de serviço, qualquer aplicação que tenha suporte a esses tipos de comunicação. As aquisições de aplicativos são feitas através do Marketplace. Então isso é um cenário até de alcance das minhas customizações. Se eu fizer um aplicativo, fizer algum app, eu posso colocar no Marketplace e vender.
muito parecido ao que era no Windows Phone, muito parecido ao que está sendo no Windows 8, tá? Então é um mercado bem novo, bem desafiador, porque muda bastante o conceito também. Então eu posso ter o quê? Um marketplace corporativo, onde o pessoal de infraestrutura vai gerenciar esse marketplace, tá? Não seria bem um marketplace, mas seria o quê? Um lugar onde os aplicativos seriam instalados, a gerenciadora de serviço. Eu vou ter o quê? Um marketplace público, via processo de submissão, quer dizer o quê? É um marketplace público, então qualquer um, teoricamente, pode publicar um aplicativo lá e qualquer usuário pode consumir. Então, por exemplo, se eu for olhar o SharePoint Online do 365, na versão nova, né, na versão 2013, está na versão Preview, eu posso ir lá e instalar um aplicativo que vem lá do Marketplace. Eu também tenho uma API para instalação manual. Então, se eu quiser fazer deploy de um aplicativo meu e não quiser vender no Marketplace, eu posso instalar ele manualmente no meu SharePoint. Quando usar apps ou usar soluções? Por via de regra, apps é um novo modelo de customização do SharePoint, tá? Mas existem alguns cenários ainda que a gente tem que avaliar. Eu não posso dizer que tudo vai ser app, mas eu também não posso dizer que tudo vai ser como é que é, né? Eu tenho que sempre casar o melhor cenário para atender necessidade. Cenários ideais para apps. Fornece mais flexibilidade e tecnologia de desenvolvimento, recursos e opções de infraestrutura. Tá, então, se precisar fazer alguma coisa, o app vai ser o primeiro alvo, tá? Agora veja, eu consigo fazer com o app, se por acaso eu não conseguir, aí eu posso ir para outra estratégia. Fornece alto nível de processo, usuário e isolamento de dados. Tá, então o app ele funciona de forma bem diferente do que a gente estava acostumado. Ele não vai ser um software, digamos, invasivo, no sentido de eu colocar componentes dentro do meu servidor. Ele vai ser um software que vai trabalhar com base nas permissões que ele vai fazer. Então ele vai trabalhar com muitos dados e coisas assim. E dificilmente, quer dizer, não vai afetar a performance do meu ambiente. A não ser que tenha muito consumo, né? Mas eu quero dizer de forma geral. Cenários ideais para soluções Full Trust e Sandbox Solution. Aqui eu tenho alguns cenários ainda, tá? Personalizações profundas, como Master Page, Page Layouts, itens do meu layout customizado, tá? Então eu tenho, preciso fazer deploy da Master Page. Posso fazer uma Sandbox Solution ou uma Full Trust. Ou não, tá? Ou eu posso usar o próprio SharePoint Designer e fazer na mão. São só alguns modelos que seriam utilizados. Administração avançada de cenários de implantação. Então, eu vou criar programas, vou criar scripts, eu vou criar até web parts, algumas soluções para fazer um modelo avançado de administração do meu ambiente. Tá? Então, eu tenho que ser via soluções Full Trust mesmo. Porque o cliente Object-Model não vai ter acesso total às aplicações. Eu não vou poder ficar criando estrutura de servidores e de web applications via um aplicativo, um app, tá? Pessoal, ficou claro a questão dos apps? Alguém tem alguma pergunta? Esse é um recurso interessante, é um dos fatores, acho que é o que mais mudou no SharePoint, tá? Então, todo aquele código que a gente tinha antes, web parts, eventos, workflows no servidor, eles agora, a tendência é que eles passem a serem em todos os apps. Ok, vou continuar. Evolução da personalização do SharePoint. Olha só que interessante. No SharePoint 2007, a gente tinha serviços que eram rodados no IS e era acessado através da pasta do endereço, né, VTI bin. Ele possuía alguns padrões de comunicação, mas eram um tanto limitados. É basicamente por web service. No 2010, do próprio servidor. No 2010, eu também tinha o código personalizado, rodava no servidor, e ele trouxe também as APIs de cliente, Client Side Object Model,
que são APIs que eu posso conectar de aplicações .NET, aplicações JavaScript, aplicação Silverlight em 2010, ou até de outros padrões como o REST. Então já permitia essa integração com o cliente, não apenas código de servidor. E no SharePoint 2013, a gente tem outro cenário, tá? Que eu vou ter alguns serviços que podem estar rodando no Azure, vai estar rodando em outros lugares, que vão consumir e ser consumidos pelo SharePoint através das apps. Tá? Então agora, em vez de VTI BIM, vai ser API. Bastante. Introdução, aplicativo de serviços de aplicativos. É aquele Service Application para gerenciar os meus apps. É responsável pelo armazenamento e fornecimento de informações a respeito de licenças e permissões do aplicativo no SharePoint. Então, se eu vender, por exemplo, se eu tiver um app e quiser vender, eu posso vender por licença, por usuário, por exemplo. Então, quem vai controlar para mim esse serviço, quem vai controlar para mim essas licenças, vai ser o próprio SharePoint, tá? Service Application de gerenciamento de apps. Todas as licenças de aplicações baixadas no Marketplace são armazenadas no aplicativo de serviço de aplicativos, tá? Então ele vai armazenar o número de licenças contratadas. Ele vai ser acessado toda vez que o aplicativo é solicitado ou usado no SharePoint para verificar a validade da solicitação. Então ele que garante mesmo o licenciamento e a disponibilidade desses apps. Agora vou falar um pouco sobre o Office Web Apps. A arquitetura do Office Web App foi bastante alterada, tá? Como eu falei, agora é um produto de servidor separado, não é aplicativo de serviço. E o nome dele, a sigla dele se chama WAC. Tá? Não falar, até não confundir com o OWA, que seria o mais simples, né? Office Web Application, porque dava muita confusão com o Outlook Online. Tá? Então, a sigla é o WAC. Como ele não faz parte mais do meu ambiente SharePoint, ele não vai ficar dentro do SharePoint, eu posso criar, por exemplo, uma farm de Office Web App com vários servidores e chamar a partir de uma farm SharePoint. Eles não precisam estar na mesma farm. Tá? Então, o Office Web App pode estar numa estrutura e o SharePoint em outra. A máquina do Office Web App não vai estar na mesma farm. Antes que vocês tentem, eu já aviso que não dá para instalar os dois na mesma máquina. O Office Web App não instala onde o SharePoint está instalado e vice-versa. Tá? Então eles têm que necessariamente estarem em outros computadores, outros servidores. Por isso que eu falei que os requisitos de hardware não aumentaram, mas a quantidade de hardware aumentou um pouco. A vantagem de ter o serviço assim separado é que eu posso trabalhar com diversos tipos de produtos, tá? Olha só, o SharePoint, na forma mais natural, forma que a gente já conhece, eu visualizar os arquivos no formato web, mas eu posso também no Exchange, no Link, servidores de arquivos, eu posso integrar, inclusive, soluções de terceiros para visualizar os meus arquivos na web. Então eu não preciso ter sempre SharePoint para poder fazer essa visualização. Então se eu quiser fazer um aplicativo que use esse serviço, eu posso ter. Tá? Basicamente, não é tão simples assim, tá? Mas o Office Web App vai receber o documento e vai retornar o HTML e toda a interação com aquele documento. Então isso vai dar o quê? Vai dar muito mais poder à plataforma como um todo. Eu quero visualizar um e-mail, um documento que veio junto no e-mail, eu posso configurar o meu Exchange para quando eu clicar no documento, eu visualizar ele na forma de um aplicativo online, sem ter que instalar o Office na máquina. Então eu posso interagir de várias formas, criar aplicativos, soluções de outros fornecedores. Permite escalonar e gerenciar o WAC, tá? Separadamente dos produtos e servidores Microsoft, assim como compartilhar aquela infraestrutura entre eles. Então isso que é bacana. Esse compartilhamento, tá? Então eu vou estar dando mais poder aos outros produtos. A farm não precisa estar na mesma farm do SharePoint. E para conectar o WAC ao SharePoint, tem o comando PowerShell e o USP WAP Binding.
O OP, se vocês viram naquele link anterior lá, é uma página, tem uma página que chama OP também, que trata sobre isso aí. É a página que é usada para visualização, na verdade. Tradução. Esse é um serviço o quê? É um serviço que vai ajudar a gente, na verdade, vai fazer a tradução de documentos. SharePoint 2007, em sites multi-idiomas, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que criar dois sites, onde um site, vamos dar um exemplo, num idioma em francês, outro em português. Então eu tinha que criar as duas estruturas. Todo o conteúdo que eu quisesse que fosse traduzido, eu teria que traduzir manualmente, usando alguma ferramenta, alguma coisa, e depois colocar no site em francês. No SharePoint 2013 não. Ele possui um serviço que vai traduzir esse conteúdo automaticamente. Ele não vai traduzir todo o site, não. Ele vai traduzir com base em interações do usuário. Usuário, não digo usuário final, mas eu posso fazer alguns controles, algumas coisas para fazer essa tradução. Então, ele vai fornecer capacidades de tradução automática embutidas na plataforma SharePoint, tá? Então, a tradução vai ser muito mais fácil de ser trabalhada. Ela vai usar serviço de tradução baseado na nuvem, ou seja, vai usar o Bing, tá? Ele vai sempre usar o Bing para fazer essa tradução. Suporta streaming síncrono e assíncrono. Pode traduzir documentos, páginas e sites. Então, agora eu posso ter muito mais agilidade na tradução desse conteúdo. Ele é extensível, tá? Eu posso chamar ele através de aplicações, usando a API REST, Client Objective Model, e APIs de tradução em lote e imediatas. BCS, Business Connect Service. Desculpa, BCS, tá? Com as alterações. Eu estou no evento aqui e vem gente, está meio conturbado o negócio. Mas vamos lá. Principais mudanças para a BCS. Então agora o suporte ao Data é uma fonte de dados. Então agora é muito mais fácil conectar em qualquer lugar. Porque o Data é um padrão que vem sendo utilizado cada vez mais. E antes eu só podia consumir serviços, aplicações .NET ou SQL Server. Então eu virtualmente poderia consumir qualquer tipo de fonte de dados, mas eu tinha que criar uma DLL ou um serviço. Então agora com o protocolo Data, eu vou poder conectar muito mais fontes. Outra grande novidade é que agora eu tenho eventos externos. Antes eu não conseguia customizar, fazer eventos na lista. Eu tenho uma lista de cadastro de parceiros. Se essa lista fosse uma lista externa, eu não conseguiria fazer eventos. Agora eu posso fazer eventos. Então, com isso também tenho alertas. Suporte a aplicativos do SharePoint, tá? Então, agora o BCS ele fica a nível de aplicativo, não mais a nível da farm inteira. Aperfeiçoamento de listas externas. Melhorou bastante o desempenho. O filtro também ficou melhor, a classificação e a exportação para Excel. Tá? Então, tiveram muitas melhorias de performance e de alcance de recursos. E uma outra novidade é a API Client Objective Model. Antes eu tinha muita dificuldade em obter os dados do BCS através da API. Eu tinha que fazer no servidor. Agora eu posso fazer via API remota. Ora, ferramentas e fontes. Olha, um protocolo importante que geralmente não é suportado pela BCS. A BCS agora acessa uma fonte de dados ou data diretamente, tá? Como fonte de dados WCF ou SQL. Então já é nativo dele. Suporte visual para geração automática do modelo de metadados, de BDC, é o nome antigo, mas o modelo chama esse, a partir de uma fonte ou data. Então eu posso visualmente fazer esse mapeamento, é muito mais fácil. Também é exportado pelo SharePoint Designer, que é onde a gente cria as conexões BCS. E com suporte nativo, por exemplo, ao SharePoint, SQL Azure, ao Azure Marketplace, né, Azure Data Marketplace, que é o que? É o serviço de venda de informações que SQL Server Reporting Services. Então, muito mais poderoso. Serviços de metadados gerenciados.
Gerenciamento de metadados corporativos no SharePoint 2003 tiveram vários avanços também. Tem muito barulho aí? Salvador, muito barulho aí? Ou tá legal o microfone? Ok, falou que tá legal. É que aqui tá uma barulheira que tá difícil de até escutar eu falando. Metadados como capacitadores de diferentes funcionalidades. Tá? No SharePoint 2010 eu tinha os metadados para organizar a estrutura, tá? Fazer a taxonomia, taxonomia das coisas, mas eu também já tinha um conceito que era navegação por metadados. Tá? Onde eu podia mudar a visualização da página e navegar pelos metadados, para a estrutura lógica, não para a estrutura de pastas, que é a estrutura física. Então esse conceito aí foi bastante melhorado, tá? Ele foi aprimorado. Eu posso dar navegação, páginas voltadas a termos de pesquisa. O serviço metadados, por exemplo, ele é muito utilizado para um site de e-commerce. Imagina um site de e-commerce onde eu vou no começo ter as principais ofertas e depois eu ir entrando nessas ofertas, tá? Tá, vou procurar um computador. Então eu já posso fazer uma pré-seleção, computadores de 8 GB de memória, ele mostrar esses resultados. Então, esse modelo de site, por exemplo, é um template de site que existe no SharePoint 2013. Tá? Então eu posso fazer um e-commerce com SharePoint. Tá? Usando o quê? Usando metadados gerenciados para suportar essa minha organização e a busca que vai retornar esses resultados. Então tem inúmeras capacidades novas para gerenciamento de repositório de termos, tá? Para melhorar os modelos de utilização dos termos. Então a estrutura de termos estava organizada, mas deu uma melhorada no uso delas. Melhorias na multidiomas, tá? Novas capacidades. Suporte à edição de data view. E também API de Client Object Model. Muitos desses serviços eram acessíveis apenas através do servidor. Eu no servidor acessava via API de servidor. Agora vocês veem que vários deles já possuem API para acesso a cliente. Isso é muito importante, principalmente para os apps funcionarem e conseguir essas informações. Busca. A busca do SharePoint sofreu bastante alterações também, tá? Ela ficou bem melhor. Ela, por exemplo, incorporou o Web Analytics, tá? Agora tem o Analytics Platform, que vai substituir o serviço. Alguns motivos, tá? Vocês vão entender mais claramente agora. Não havia o conceito de recomendações item a item baseada no comportamento do usuário. Então, como o Web Analytics agora faz parte da busca, a busca automaticamente começa a ficar mais poderosa no sentido de saber as tendências e comportamentos do usuário. O que ele já fez, o que ele está fazendo e quais são o comportamento dele. Eu não consegui promover a busca com base na popularidade dos itens. Tá? Por exemplo, quantas vezes o item foi visualizado? Eu não conseguia fazer isso. As listas não tinham contagem específica de visualizações. Quais são as listas mais acessadas? E a arquitetura tinha problemas de escalonamento para números grandes. Então, se eu tinha ambientes muito grandes, essa arquitetura ia ter alguns problemas de escalonamento. O processamento era armazenamento de dados analíticos, tá? Então, para eu processar essas informações, ficou mais poderoso. Um dos outros grandes investimentos foi a incorporação do FAST. O FAST, para quem não sabe, é um mecanismo de busca muito poderoso, que no SharePoint 2010 ele era vendido com produto separado, ele era vendido separadamente. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver a pergunta. O Salvador está perguntando se tem que ser instalado no server do SharePoint ou em outro server. A busca, né? A busca, então, ela faz parte do... Eu não tenho uma instalação do FAST. O FAST, ele faz parte do engine do SharePoint.
Tá? Então, eu falar em Search do SharePoint 2013, eu estou automaticamente falando em FAST. Então, FAST é um recurso muito poderoso. Em 2010 era feito como serviço separado, sistemamente separado, agora foi incorporado. No 2010, ele foi o primeiro passo para a integração, que era o quê? Fazer os dois funcionarem juntos. O Salvador está falando do Analytics. O Analytics, ele faz parte da busca também. Então vai ser um recurso que já vai estar incluso. Eu não preciso mais criar outro Search Application. Ele faz parte da busca. E voltando ao FAST, então ele faz, agora tem uma integração completa, onde eu tenho uma busca só e vou estar utilizando o FAST. Então vou ter nova arquitetura de pesquisa, aperfeiçoamentos no centro de pesquisa, aperfeiçoamentos de relevância, não apenas pela incorporação do FAST, mas também pela incorporação do Web Analytics. Tá? Então, o FAST, por exemplo, é um engine de busca que ele leva muito em consideração o contexto. Se eu pesquisar por um time de futebol, Corinthians, por exemplo, não torço por Corinthians, mas meu filho torce, então vou falar do Corinthians. Se eu pesquisar por Corinthians, ele vai entender que eu estou falando do time de futebol. Tá? Ele vai entender que eu estou falando do time de futebol de São Paulo. Então ele tenta interpretar quais são os contextos envolvidos. E com isso, além da busca, eu posso fazer processamento dessas informações. Mudança no rastreamento, detecção de estruturas, entidades e conteúdo não estruturado. Tá, conteúdo estruturado é o quê? Por exemplo, uma lista. Uma lista tem um conteúdo estruturado. Tá? Porque eu tenho os campos e os registros. Um documento, por outro lado, é um conteúdo não estruturado. Relatórios de monitoramento de integridade, hospedagem multi-inquilino. Então a busca também trata um multi-tenant, tá? Que é um negócio importante, principalmente para a nuvem. Eu estou passando somente a visão geral por causa do tempo, mas a busca realmente é algo que ficou fantástico, tá? Eu vou tentar fazer outros webcasts sobre assuntos específicos, aí vocês vão ver o poder que está o SharePoint 2013. Serviço de perfil dos usuários. Eles mudaram muito o desempenho da sincronização do perfil do usuário, tá? Antes, para eu fazer a sincronização, eu podia levar muito tempo. Então, eles tomaram alguns conceitos como base, alguns objetivos, e seguiram em cima deles para fazer a implementação. Outra coisa aqui é confiabilidade, tá? Eu tenho que ter confiança no serviço, monitorar o desempenho, estabilidade, sincronização, e ter realmente funcionando, e a compatibilidade. Tá? Então eu tenho que conectar diversas fontes de dados, porque nem sempre a empresa vai ter o AD, vai ter uma fonte de dados suportada. Então tem que facilitar essa integração. Mudança de desempenho, ó. Isso aqui foi um objetivo legal que eles traçaram. Ó, eles queriam fazer o quê? Diminuir a importação de 200 mil usuários, 600 mil grupos, de 2 semanas para 60 horas. Então vocês veem que a alteração de performance foi absurda. Tá? O que eles fizeram? Para isso tiveram várias otimizações, seja inclusão de índice em algumas propriedades, importação de dados de BCS em lotes, em vez de dado por dado, remoção de etapas de provisionamento não utilizadas, limpeza de histórico, passagem da resolução de alguns objetos SharePoint para o sistema de sincronização. Então trabalharam muito na questão da performance. De 2 semanas para 60 horas é uma mudança significativa. Opções de importação. Eu tenho 2 opções de importação dos perfis, tá? Dos perfis. Eu tenho o quê? Eu tenho através do FIM, que é um método que já existia no SharePoint 2010, mas agora eu tenho um novo, que é a importação direta do AD. Tá? Então eu vou direto no AD para buscar os dados. Conforme o cenário, eu vou utilizar a sincronização do AD ou o FIM. Tá? O AD é a forma mais simples, ela não possui todos os recursos do FIM. E o FIM é muito mais poderoso e permite fazer muito mais coisa. E outra sempre a opção de fazer um modelo de conexão, tá? Em C#. Visio. A questão dos serviços do Visio também sofreu diversas alterações, tá? Eu posso visualizar os diagramas
no navegador, isso eu já podia. Criar soluções de negócio em tempo real também. O Visio conectando a fonte de dados. Suporte nativo para o formato de arquivo do Visio. Isso a gente já tinha. Mas agora, o que eu tenho de alteração? É suporte a comentários em desenhos. Então, no próprio navegador, eu posso ter os usuários fazendo comentários no arquivo, tá? Então, eu faço comentários direto lá no navegador, vão ser salvos no arquivo do Visio. Conectividade às fontes de dados aumentou. O Renove, quer dizer, atualizar os dados de listas externas, BCS, SQL, Azure, outras fontes. Eu posso ter fórmulas, tá? Fórmulas e fórmulas, quer dizer. Otimizado para dispositivos touch. Então, sofreu algumas alterações. Falando em Visio, ele remete ao workflow. Ó, aqui tem um exemplo de edição do próprio navegador. Ó, falando em Visio, a gente remete ao quê? Ao SharePoint Designer de Workflows, tá? Porque o Visio geralmente é a porta de entrada para o desenho de Workflows. Então eu posso salvar Workflows no Visio e importar no SharePoint Designer. Posso estabelecer Workflows no SharePoint Designer, tá? Uma grande novidade do SharePoint Designer 2013 é a capacidade dele renderizar o Visio dentro dele. Então o SharePoint Designer ele possui um ActiveX do Visio, onde eu posso criar e editar meus workflows diretamente no SharePoint Designer. Como é que era no 2010? Eu fazia o meu desenho no Visio, eu exportava ele, depois importava no SharePoint Designer e fazia a configuração do workflow. Se eu quisesse fazer uma alteração, eu só poderia fazer pelo SharePoint Designer no modelo texto mesmo. Tá? Então agora não. Agora eu tenho sempre nos meus workflows o modelo visual, que é o Visio dentro do SharePoint Designer. Então eu posso estar com o fluxo em execução, por exemplo, alguém está usando, e eu poder editar o processo em si, né? Não que está rodando, mas editar o processo em si, visualmente, tá? Arrastar caixinha, mover caixinha. Mas claro, a configuração continua sendo feita no modo texto, mas o desenho macro dele no modo gráfico. Agora tem suporte a novos tipos de workflow, tá? O workflow que veio lá no Framework 4.0, que é um flowchart. Então, a plataforma de workflow no SharePoint também sofreu muita alteração. Ele usou outro tipo de workflow, o que permite, por exemplo, no SharePoint Designer, eu trabalhar com loops, com estágios, tá? Estados, stages. Que eu posso fazer o quê? Fazer loops infinitos, que antes eu não conseguia. Fluxos de estado mesmo, tá? Então, agora, e outra chamada serviços. Então, no SharePoint Design 2013, eu posso chamar serviços externos. Se vocês virem no meu blog, tem diversos posts já falando das novidades do SharePoint 2013. Do workflow, tá? Vale a pena. Parametrização visual. Pode alterar facilmente entre design textual e visual, validação lógica do diagrama e validação lógica do SharePoint Designer. Então, o SharePoint, os workflows também sofreram muitas alterações, que ficaram muito bacanas. Ó, o fluxo de trabalho, tá? Então tem aqui, ó. Eu tenho meus workflows aqui, posso definir as propriedades. Isso aqui eu estou vendo dentro do SharePoint Designer. Tá? Então tem até a integração da parte visual com a parte de configurações do fluxo. E é isso aí, pessoal. O que eu tinha que passar é isso. Desculpe pela correria, desculpe pelo barulho se tem. Foi mesmo só uma introdução das principais características. Foi muito difícil fazer esse corte, porque é muita coisa nova. Algumas alterações foram bem interessantes, bem marcantes, que vão trazer muito mais produtividade para vocês e para o usuário de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Semana que vem, na segunda-feira, no mesmo horário, vou fazer um webcast sobre PowerShell. As novidades do PowerShell para o SharePoint 2013. Pessoal, dúvidas? Não? É isso aí então, pessoal. Obrigado pela presença. Aquele abraço. Tchau.